Vou mostrar aqui como é que a gente pode usar o capim para fazer cobertura de solo e adubar as plantas de maneira natural, absolutamente de graça. Como é que funciona? A gente pode utilizar aqui o capim para fazer a cobertura do solo. Aqui a gente tem a saizeira, pé de cacau, pé de bananeira, que eles formam uma linha de cultivo. Na entrelinha, ou seja, que é essa parte daqui para cá, a gente pode plantar aqui o capim. O capim ele não precisa ser um inimigo do plantio, né? Seja no sistema agroflorestal, seja no plantio consorciado e até mesmo no monocultivo. Essa entrelinha, que a gente chama de rua também, nós podemos fazer muita coisa com ela. Quem planta sistema agroflorestal, por exemplo, sabe disso. Dá para plantar macaxeira, dá para plantar milho, feijão, enquanto as culturas principais vão crescendo. E também dá para fazer o plantio do capim. Para que ele vai servir? A gente planta na entrelinha, principalmente eu indico esses capins que formam touceiras. Tá vendo aqui, ó? Ele forma uma touceira e ele não espalha como as braquiárias. Esse gênero de capim aqui se chama pânico máximo. Esses capins eles crescem bastante, dá muita folhagem. E aí que está o pulo do gato. Muita folhagem. O que alimenta as plantas? É isso aqui, ó. É folhagem. Então a gente planta as mudas do capim aqui no meio, espera elas crescerem bem e fazemos o corte delas. Mas eu corto quando e como? Bem, após mais ou menos uns 3 meses, 2 meses de plantado, o capim vai estar dessa altura aqui, ó, cheio de folhas. Isso aqui é comida para a planta. Geralmente, qual é a indicação geral? Quando for fazer o corte do capim, a gente corta na metade, tá? Tá vendo aqui o tamanho dessa touceira? Nós vamos cortar ela pela metade, tá? E todo esse material aqui a gente vai jogar onde? No chão, perto da nossa fruteira. Nesse caso aqui, ó, uma touceira de açaí. Olha a quantidade de folhas que fica no solo, cobrindo a terra e se transformando em adubo. Isso aqui, ó, com o tempo, olha a quantidade de capim que apodreceu, que está apodrecendo aqui, ó, e protegendo toda essa terra. Olha a camada que está aqui de capim, que vai sendo depositada, agora que eu cheguei no solo. Tem mais ou menos aqui uns 10 centímetros de adubo, de palhada, que fica aqui em cima, protege o solo, protege da seca. Nesse período agora, que deu muita seca forte, esse solo fica protegido, mantém mais a umidade, esse solo está bem úmido aqui, ó. E isso aqui vai se transformando na famosa terra preta. O que alimenta o solo é isso aqui, é palhada. O que alimenta a planta é palhada. Os nutrientes estão aqui. Então, esse adubo aqui, ó, que eu acabei de colocar, completamente coberto o solo, vai se transformar nisso aqui. Vai ficar escuro, vai virar um adubo natural. Quem compra NPK sabe da dificuldade que é comprar NPK. E dessa forma a natureza nos dá a possibilidade de um adubo totalmente grátis. Totalmente. Aqui tem um pé de cacau, ó. Ele está embaixo dessa touceira de bananeira. Está começando a florir, inclusive. E ele está totalmente coberto com as folhas do capim e também da glericídia, que é outra árvore de serviço muito utilizada para fazer cobertura de solo, porque é uma leguminosa. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre como é que cultiva e usa glericídia, né, para esse mesmo fim. Muito interessante. E o capim tem outra vantagem. Quem planta capim e corta sabe que ele demora para apodrecer no solo. Isso é ruim? Não. Isso é muito bom, porque o solo descoberto é como uma ferida aberta. Então essa palhada aqui ela é muito rica em carbono e também ela é muito lignificada. Isso quer dizer que ela demora mais para apodrecer. Isso é ótimo, porque a gente sempre vai ter palhada apodrecendo aqui. Isso é muito bom. O solo coberto ele é ótimo para qualquer cultivo, independente se é um monocultivo, se é um policultivo, um sistema florestal. Vou mostrar aqui na frente, ó. Eu já cortei várias touceiras e elas continuam aqui crescendo. Então, para complementar, eu fiz o corte dessa touceira de capim
pânico máximo, o gênero. Cortei a touceira pela metade, porque sempre tem que deixar umas folhinhas para o capim rebrotar, tá? Daqui a 2 meses eu venho aqui e corto essa touceira de novo, tá? Por que 2 meses? Porque é o tempo que ela vai precisar, essa planta, para se recompor e colocar toda a folhagem de novo. Um detalhe importante, não deixar ultrapassar 2 meses para fazer o corte desse capim, porque senão ele vai começar a botar flor. E se ele botar as flores, ele vai jogar semente e vai espalhar e vai nascer várias touceiras. Isso não é interessante, a gente tem que manter as touceiras sempre no mesmo lugar, porque isso vai facilitar muito. Nesse caso aqui, as touceiras estão na entrelinha, elas não estão invadindo o espaço das raízes do açaizeiro. Elas estão onde eu quero que elas estejam. Por isso que é interessante plantar esses capim que formam touceiras, porque as braquiárias, por exemplo, elas podem espalhar. Isso não é interessante para a gente, tá? Então, é uma forma muito interessante de fazer o uso do capim, tá? Não preciso colocar a minha entrelinha toda de capim, não. Aqui na frente eu vou mostrar, tem a área do capim, que eu uso para fazer cobertura de solo, e logo na frente tem os pés de macaxeira, tá? Então eu posso intercalar na minha rua, plantar o capim aqui, plantar a macaxeira, depois eu posso fazer um plantio de abacaxi, por exemplo, lá na frente, depois fazer mais um quadrante com o capim. Então, são muitas as possibilidades. Então, o manejo do capim, ele é interessante porque a gente pode fazer essa cobertura de solo. E eu repito, o melhor adubo que existe é essa palhada. Olha a quantidade de folha que esse capim gera, que esse capim disponibiliza de graça, absolutamente de graça. Aqui ó, a Gliricídia, o cacaueiro já está florando, inclusive ó. Esses cacau aqui vão ser produzidos, nunca receberam 1 grama de adubo externo. Isso é uma das bases da agroecologia, né? Você produzir sem pegar adubo externo, né? Sem precisar trazer energia de fora do sistema. O próprio sistema ele se alimenta. Ó, aqui ó, a Gliricídia, os açaizeiros, bananeiras, mais açaizeiro aqui, tudo coberto. Essa touceira de banana aqui, ó, tem muitos anos, nunca recebeu 1 grama sequer de adubo e produz cachos direto, só com adubo natural. Então, essa é a ideia, ó. Vou terminar aqui o manejo do capim. E essa é a dica que eu queria trazer para vocês.